Boa noite, seja bem-vindo ao Combate Blogs, um espaço de debate que procura dar voz à blogosfera. Hoje temos edição especial para acompanhar o apuramento dos primeiros resultados nas eleições intercalares americanas. Será o primeiro grande teste à administração Obama depois da eleição há 2 anos. Fala-se em tsunami político, com a possibilidade do Partido Republicano alcançar um triunfo histórico, reconquistando a maioria na Câmara dos Representantes. Em jogo está também o domínio no Senado e lugares de governador. Para debater até às 2 da manhã, nesta emissão especial do Combate Blogs, estão em estúdio os convidados do blog Era Uma Vez na América, o Nuno Gouveia e também o José Gomes André. E para além dos combatentes habituais, Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Nuno Ramos de Almeida, que escreve no blog 5 Dias, e finalmente o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magritte. Vamos então para o debate. Prometo aqui um debate aceso até às 2 da manhã, para quem gosta mesmo das eleições americanas, e para fugir um pouco àquilo que tem vindo a ser falado durante esta terça-feira, e também se vai falar amanhã, em relação ao Orçamento do Estado. Vamos fazer aqui um parênteses nessa discussão e vamos falar apenas dos Estados Unidos. E eu começo pelo Nuno. Boa noite, Nuno. Boa noite, Filipe. O Nuno, que é, para quem não conhece, um especialista nesta matéria, ele acompanha as eleições americanas muito antes até de Obama ser eleito presidente. Acompanhaste de perto, foste aos Estados Unidos. Na altura que estava a fazer uma tese de mestrado sobre as primárias americanas e comecei a acompanhar as primárias ali em 2007. Depois, inclusive, tive a oportunidade de ir à convenção do Partido Republicano, que fui credenciado como blogger. Portanto, vivi ali uma experiência única e desde então sigo mais aproximadamente a política americana e a vida americana. E agora tens um blog que é o Era Uma Vez na América, que partilhas com o José Gomes André, e não é por acaso que estão em bancadas separadas, mas isso mais à frente vamos perceber. Nuno, o que é que está em jogo hoje à noite? Portanto, o que está em jogo, normalmente neste tipo de eleições intercalares, depois do Presidente ser eleito para o primeiro mandato, é normal perder lugares, não é? Portanto, só 2 vezes na história não aconteceu isso, com Roosevelt e com Bush depois do 11 de setembro. Nestas eleições seria normal Barack Obama e o Partido Democrata perderem vários lugares, só que o seu nível de popularidade no último ano desceu bastante e prevê-se que hoje vai acontecer uma verdadeira hecatombe. O tal tsunami. O tal tsunami republicano que muita gente fala. Se no Senado é pouco provável que o Partido Republicano conquiste a maioria porque precisa de ter 10 vitórias e nestas eleições só estão 37 lugares em jogo, na Câmara dos Representantes é bem possível que o Partido Republicano, aliás, todos os analistas prevêem que vai conquistar a maioria na Câmara dos Representantes e alguns prevêem que vai ser a maior vitória dos últimos 72 anos. Portanto, desde Roosevelt em 78, que houve um partido que perdeu 72 lugares. A maior vitória desde então foi a vitória republicana em 94, quando eles ganharam 54 lugares. Quando Bill Clinton era presidente, também no primeiro mandato, algo muito semelhante àquilo que está a passar agora. Muito parecido, aliás. O nível de popularidade de Bill Clinton na altura e de Barack Obama agora é semelhante. Mas o que os analistas prevêem é que os republicanos vão ultrapassar esses 54 lugares na Câmara dos Representantes. Nós vamos escavar mais fundo daqui a pouco. Queria introduzir toda a gente aqui no debate e também, olá, José Gomes André, boa noite. E também queria que vocês também, como especialistas, também explicassem às pessoas e até descomplicassem alguma deste vocabulário. Falamos aqui da Câmara dos Representantes no Senado e também lugares de governadores que estão em jogo. Na tua perspectiva, o que é que se perspectiva para esta noite eleitoral? Bom, sem dúvida que, em primeiro lugar, estas eleições americanas têm sempre para o público português uma característica muito peculiar, porque pelo facto de ser um Estado federal e ter um processo eleitoral e político muito denso, torna, de certa maneira, um pouco difícil seguir o facto de estarem a decorrer centenas de eleições hoje. Portanto, fundamentalmente, os Estados Unidos têm um Congresso que tem 2 câmaras. A Câmara dos Representantes, que é eleita de 2 em 2 anos, portanto, hoje está em causa a eleição de toda a Câmara dos Representantes, e também tem depois uma Câmara Alta, o Senado, que é eleito, portanto, 2 em 2 anos, 1/3 do Senado é renovado, e é por isso que estão em causa apenas 1/3 desses lugares. Cada senador tem 6 anos de mandato. Exatamente.
E, portanto, só que o Congresso tem um poder muito grande na política norte-americana, no sentido em que toda a grande agenda legislativa passa, de facto, pelo Congresso. Portanto, não há, de certa maneira, como em Portugal, um governo que faz do Parlamento, de certa maneira, um lugar de debate, mas onde verdadeiramente o processo legislativo está mais concentrado na lógica do governo. De facto, nos Estados Unidos, o Congresso tem um poder significativo nessa área e, embora a administração concentre grande parte das decisões fundamentais na América, de facto, o Congresso, estes lugares são verdadeiramente importantes. E, nesse sentido, uma alteração de poder, que é aquela que está a prever-se na Câmara dos Representantes, terá influências decisivas em toda a política americana. Portanto, será, de facto, importante saber a dimensão da derrota democrata, saber quem é que controlará o Senado, mas, em todo o caso, de facto, a partir de hoje, o processo legislativo americano sofrerá certamente uma alteração significativa e será interessante perceber como é que Obama vai lidar com isso. Aliás, o sistema americano joga muito com isso, com esta alternância, até com esta oposição constante entre os dois partidos. Filipe, gostaria também de te introduzir na conversa. Recentemente estiveste nos Estados Unidos e percebeste também o sentimento dos americanos. Que sentimento é que trouxeste? Captaste esta desilusão em relação ao Obama, por exemplo? Sim, sem dúvida. Eu estive em Nova Iorque na semana passada, foi quando Obama esteve no Daily Show. Na verdade, foi a primeira vez que um presidente norte-americano foi ao Daily Show com Jon Stewart e que foi, à maneira muito do programa, foi de alguma maneira picado e relembrado das promessas e dos slogans de há 2 anos, de 2008, o Hope, o Change. Foi interessante porque eu assisti a essa entrevista num bar. É muito comum na América as pessoas irem para fora de casa assistir a alguns momentos televisivos simbólicos, com toda a gente a assistir em silêncio, e eu percebi as reações e assistiram à entrevista um pouco como se fosse uma espécie de jogo de futebol. E Obama diz a certo momento que sim, eu prometia mudança, mas não prometia uma mudança em 2 anos. Yes, we can, but... Yes, you can, mas apareceu o but no final. Mas não para já, não esta noite e não em 2 anos. E, no fundo, é isso que os americanos sentem. Ou seja, havia uma grande expectativa quando Obama foi eleito. Conseguiu ter o pleno, não é? E focou-se em determinadas áreas da sociedade americana, nomeadamente em restabelecer a confiança no sistema financeiro, na questão da reforma da saúde, e não foi o essencial. Quando, em 2008, Obama foi eleito, eu acho que os americanos estavam à espera de que ele conseguisse ultrapassar a crise económica e se centrasse muito numa política de apoio ao emprego. E a verdade é que eu encontrei muitas pessoas lá, que mesmo de outros estados, que tinham ido a Nova Iorque em entrevistas de emprego. Houve um caso particular de um rapaz de 24 anos que estava desempregado há mais de 40 meses, e isso foi outro fenómeno, que o tempo médio em que as pessoas se mantêm desempregadas aumentou exponencialmente durante estes 2 anos. Ele era do Nevada, tinha ido a Nova Iorque, e o Nevada está em jogo nestas eleições. O governador está em jogo e é um confronto interessante, porque é um confronto entre o líder dos democratas no Congresso e uma concorrente do Tea Party, que até é apoiada pelo ex-candidato à presidência da... Shannon Angle. Exatamente. Que é apoiada pelo ex-candidato republicano à presidência da República. E o Nevada, para além de é um exemplo máximo do que os Estados Unidos estão a viver agora. O Nevada está com o mais alto nível de desemprego. Exatamente, está nos 14% e com o mais alto nível de execuções de hipoteca. E esse rapaz, no fundo, que votou Obama há 2 anos, materializava um pouco a descrença no Partido Democrata e estava a pensar votar republicanos nestas eleições, exatamente porque achava que Obama se tinha focado não no essencial, que era encontrar soluções para o desemprego, mas em questões acessórias, nomeadamente na reforma da saúde, que para nós europeus é um dado adquirido, mas a verdade é que não teve uma aceitação que nós esperaríamos nos Estados Unidos. Nuno, mostramos há pouco a capa da The Economist
em que resume um pouco aqui o estado de espírito e pegando na ideia da Filipa, às vezes até um cerco a Obama, Angry America, e vê-se Obama no meio daquela multidão e toda a gente a protestar. Obama é uma desilusão, é mesmo assim? Eu acho que Obama é vítima do sucesso que teve. Isto é, Obama teve a enorme capacidade de mobilizar vontades, de mobilizar esperanças, de catalisar essas esperanças e de fazer uma coisa que a partida parecia pouco possível, que era a eleição de um presidente negro nos Estados Unidos, e ele teve essa capacidade. Teve tanta capacidade de se vender, entre muitas aspas, que conseguiu ganhar um Prémio Nobel da Paz sem ter feito paz nenhuma. Mas agora acho que as coisas não são nem tanto ao mar nem tanto à terra. Isto é, Obama é também vítima de uma situação que é anterior ao próprio Obama. Isto é, a crise financeira da especulação internacional, que tem medidas de Bush, que já são medidas muito gravosas e com uma situação económica e uma situação, do ponto de vista do endividamento, muito grande. É preciso não esquecer que Clinton deixou a situação económica dos Estados Unidos bastante positiva. As guerras do Iraque e do Afeganistão e a política de Bush de corte dos impostos dos mais ricos fizeram com que os equilíbrios económicos estivessem em muito má situação, e Obama vai herdar esta situação e, objetivamente, ele também, como a Christine O'Donnell, também não é bruxo nem bruxa e não consegue, com uma varinha de condão, alterar as coisas. Mas fazendo um bocadinho a análise, e é fácil de fazer a análise, Obama tem uma frase muito engraçada. Quando lhe dão o briefing da segurança, no livro do Bob Woodward, quando lhe dão o briefing da segurança, ele diz assim: eu há uns meses, se não ganhasse, ficaria muito chateado. Agora não sei se não fico muito chateado por ter ganho estas eleições. E vendo os dados económicos, é interessante ver que o principal conselheiro económico da candidatura do McCain vem, num estudo com outros economistas, isto está aqui citado no Público, vem dizer que se a política de Obama não tivesse sido feita, o chamado tentativa keynesiana de reanimar a economia, a tentativa que Bush começou de tentar que o sistema financeiro se aguentasse. Se essa política económica não fosse feita, o resgatar da Chrysler e General Motors, que implicavam 1 milhão de desempregados, diretos e indiretos, haveria o resgatar das empresas de crédito imobiliário, haveria, segundo esse estudo, mais 2 mil milhões de dólares de déficit orçamental, hoje há 1,4 mil milhões de dólares, e haveria mais 8%, a economia estaria mais débil, 8%, com menos 8 milhões de postos de trabalho. Isto é, Obama não conseguiu combater o desemprego, ele está nos 10%, mas a verdade, isto é há estudos que indicam que o desemprego seria muito mais elevado. Agora não se ganham eleições, não se ganham eleições com base no que é que poderia ter sido, porque as pessoas o que veem é o que é neste momento. E o que neste momento é que os Estados Unidos estão a crescer em 2,6%, mas esse crescimento não está a acabar com o desemprego. E este é o principal problema. Depois do problema da reforma de saúde, é um problema interessante. É que os 30 milhões que estão fora do sistema de saúde, e com isso estavam fora do sistema de saúde, com esse calo, são populações muito pouco mobilizáveis do ponto de vista eleitoral. Elas estão fora do sistema de saúde, mas também estão fora do sistema político, também estão fora do sistema de recenseamento e são vistos pelo resto dos americanos como pessoas que se foi dar dinheiro, quando no fundo se deu dinheiro aos bancos, deu dinheiro a uma série de gente, e aquilo era uma questão de justiça que ficou talvez resolvida, segundo o Economist, justamente, mas em má ocasião. Miguel, a tua visão é... Concordas com esta visão do Nuno? O que é que achas que está em jogo? Precisamente hoje, o que é que está em jogo? E se é mesmo que está Obama que está em jogo nisto tudo? Bem, para quem acompanha o programa já há alguns meses, em princípio saberá que eu não estarei de acordo com o Nuno, que é uma coisa impossível, e ele não estará de acordo comigo. Vamos começar agora pelo fim. Há este problema do estilo económico do Obama e o estudo que o Nuno citou. Vamos ver uma coisa. Este estímulo económico do Obama tem um problema do ponto de vista político. Quer dizer, tem vários problemas do ponto de vista político, mas também tem um.
é que ele foi apresentado também com base em estudos feitos por pessoas com uma enorme autoridade na matéria para os fazerem, estudos que estabeleciam projeções para o nível de desemprego, para o nível do produto, para a recuperação do PIB, do crescimento do PIB, etc. E, na verdade, todos esses objetivos foram falhados, todos. Todos os objetivos foram falhados. E ao nível do ressurgimento... O Obama tinha dito que o desemprego não iria ultrapassar 8%. Exato. E estamos neste momento nos 9,8%. E foi com base nesse estudo que a ideia do estímulo económico foi vendida à opinião pública americana. E nós estamos sempre, e eu concordo com o Nuno, quer dizer, é sempre muito difícil nós fazermos uma avaliação retrospectiva destas coisas com cenários hipotéticos. Nós não sabemos o que é que teria acontecido se não tivesse havido este plano de estímulo concreto à economia. Mas também há pessoas que dizem que a economia sofreu com este plano de estímulo. E há bons argumentos para dizer porque é que sofreu. Podemos discutir isso ao longo da noite, mas só para dizer que não há uma única perspectiva sobre esta matéria e que politicamente Obama está a ser julgado pelos padrões que ele próprio colocou à opinião pública americana. E por isso não há aqui nenhum ato de injustiça do eleitorado desse ponto de vista. Ele está a ser julgado pelos padrões que ele próprio definiu. E eu acho que isso faz toda a diferença. De qualquer maneira, sobre o que está agora em causa... já que estamos a falar de planos de estímulo, o Nuno fez ali uma referência à política económica desastrosa de Bush. Parte dela ele acabou por reconhecer, o Nuno acabou por reconhecer que o Obama tinha continuado, no que diz respeito, por exemplo, ao programa TARP, etc. Mas depois ele salientou que o plano de corte de impostos da altura da administração Bush tinha sido catastrófica para a economia. Termina agora há 31 de anos. Mas é preciso dizer uma coisa. Esse corte de impostos era o plano de estímulo de Bush ao derretimento, ao colapso que tinha havido no mercado de ativos, sobretudo ativos mobiliários, na economia americana. Mas então. Estamos a falar dos rendimentos mais elevados, Estamos a falar... Isso não é bem assim. O corte de impostos... Do início do mandato. Não estou a falar do plano de 700 milhões de... Não estou a falar do corte de impostos, eu também estou a falar que são 4 milhões de euros, que são metade do déficit previsto em 2020. Não, deixa-me lá acabar, porque se me deixares acabar, tu ouves melhor e, pelos vistos, não ouviste bem. O que eu estava a dizer é que esse plano de corte de impostos foi o plano de estímulo à economia, keynesiano, se quiser chamar assim, que o Bush fez na altura, em vez de optar pelo aumento da despesa. E deixa-me dizer uma coisa. Bush fez uma coisa que danificou gravemente as finanças públicas americanas. Isso não esqueceu-se de dizer. É que Bush alargou radicalmente o âmbito do chamado Estado Social na América, sobretudo na comparticipação dos medicamentos. E isso foi um peso muito grande sobre o orçamento que Clinton nunca se tinha atrevido a fazer. Eu pensava que o Nuno ia elogiar essa parte da política de Bush, mas, pelos vistos, ele não o fez. Pode ser que ainda esta noite ele se redima. Ora bem, sobre este ponto que o Nuno também focou de Obama se ter chegado na pior altura para ele, quer dizer, os Estados Unidos vivem um período muito difícil no plano internacional, as guerras no Iraque e no Afeganistão, agora a crise económica, mas é preciso dizer uma coisa também. Obama tem feito um pouco esse jogo, não é? Porque, na verdade, ele diz que é o herdeiro de um legado pesadíssimo de Bush, mas é preciso ver o seguinte. Sem esse legado pesadíssimo de Bush, não teria havido Obama. Nós não podemos esquecer que nas sondagens mais ou menos consensuais... Espera. Onde é que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que ele deve a sua ascensão a circunstâncias particulares... Deu-se muito mal Bush, sim, é verdade. Mas, entretanto, não deixa de haver um condicionalismo político, não é? E é esse condicionalismo que tens que julgar. Não é essa história. Mas está bem, a gente pode voltar a essa conversa um bocadinho mais à frente também. Só fazer aqui duas notas sobre o que está em causa hoje. Aqui há 2 anos... com o Filipe e o Nuno também estava presente, fizemos na TVI um acompanhamento das eleições presidenciais e na altura eu lembro-me de ter dito que a vitória do Obama poderia significar uma nova vaga de triunfo da esquerda democrática no Ocidente como um todo, que era possível acontecer como tinha acontecido com Clinton. Pelo visto eu enganei-me. Agora o que está em causa é saber se Obama, no paralelo com Clinton, é aquilo que os americanos chamam um comeback kid ou não. Quer dizer, alguém que, perante a adversidade, não é definitivamente derrotado, mas regressa com mais força, que foi o que aconteceu a Clinton. Clinton, como o Nuno já disse, em 94 tem uma derrota muito pesada nas intercalares. Sim, mas e o que é que isso fez? Deixa-me só acabar. E o que é que isso fez à administração Clinton? Fez que a administração Clinton mudasse radicalmente de orientação. Fez uma deriva ao centro. Mudou radicalmente a orientação e tornou-se, durante uns anos, pelo menos... Foi buscar o Dick Morris, que era um consultor conservador,
trouxe-o para a administração para trabalhar com ele a reeleição e mudou radicalmente o centro. Mas agora e salvou a presidência. Mas agora o Tea Party foi enfiado pelo meio, se calhar. Não, mas na altura tínhamos o Newt Gingrich e o Conservative da América. Foram movimentos não são assim tão distantes quanto isso. O Gingrich e o Tea Party não são movimentos tão distantes quanto isso. Vamos perceber agora as dimensões. E só mais uma coisa. Parece que os republicanos, em princípio, pelas sondagens, conseguirão ganhar a Câmara dos Representantes e o José Gomes André já disse há pouco como isso é importante se chama política americana. Sobre o Senado as coisas estão um bocadinho mais renhidas porque, evidentemente, é só um terço do Senado que está a ir a eleições. Mas, também a julgar pelas sondagens, podemos estar mais ou menos certos de que os democratas vão perder a supermaioria no Senado. Recorda uma coisa, o Clinton governou com o Senado contra e com a Câmara de Claro, mas vão perder esta supermaioria que era decisiva para conseguir dominar a capacidade dos senadores republicanos a obstruírem políticas provindas de Obama ou do seu Partido Democrático. Miguel, eu tenho uma peça para... Nós vamos fazer um intervalo mais daqui a alguns minutos. Eu tenho uma peça que foi feita pela CNN hoje e que aponta exatamente até para algumas contradições no discurso e até um lado mais folclórico destas eleições americanas, que foi desde os candidatos entusiasmados até debates políticos populares que toleraram o fumo de uma forma um pouco controversa. A campanha tem sido tudo menos normal. Vamos ver a reportagem da Jeanne Moss, que fez para a CNN. As tempers fray, you're not capable of running the state. Okay? We expect to see candidates walk away. Carl Palladino, we'd like you to stay and talk. We don't expect guests to light a joint. And even if they thought it was a good idea. In the middle of a discussion about California's proposal to legalize pot, actor Zach Galifianakis lit up and passed it on to a conservative panelist. Margaret Hoover sniffed it and gave it back without toking. You can see lots of weird things on TV as the campaign concludes, like commercials for a former madam running for governor of New York with the tagline, "Vote homo, not Cuomo." Kristen Davis says frontrunner Andrew Cuomo isn't pro-gay marriage enough. And then there was Bill Clinton speaking for a candidate whose more traditional marriage resulted in his wife going into labor as Clinton spoke. His wife's having a baby. The baby's now being born. You'd be amazed how many times I take a picture with a very pregnant woman and she immediately gives birth like that. For the baby, there was light at the end of the tunnel, which is exactly the part of Jon Stewart's rally speech that got auto-tuned. Sometimes the light at the end of the tunnel isn't the promised land. It's just New Jersey, just New Jersey. Those who attended the rally to restore sanity and/or fear have been posting their favorite signs on YouTube. More beer nuts, less paranoid nuts, down with zippers. I'm mad as hell, but mostly in a passive-aggressive way. Some only raised questions like, I mustache you a question. I don't get it, but I love a mustache show. One of the funny things about the signs at the rally was how many of them were about signs. I have better things to do than carry a sign at a rally. My arms are tired. Even my sign chooses not to yell. If your beliefs fit on a sign, think harder, and this is a good sign. The autumn rally saw more than leaves falling off trees. Folks looking for a better perch were cheered as they tried to climb. Yes, you can! Yes, you can! And then one of the climbers made like the foliage and fell. Oh, this is an absolutely terrible idea. Oh! That was terrible! Oh, when you do stupid things happen. Even at a sanity rally. Jeannie Moss, CNN, New York. Uma peça que demonstra exatamente também a piada e aquele comício que houve para restaurar a sanidade e o medo, realizado por Jon Stewart e Stephen Colbert. Nós... Prova que a cerveja party tem mais. A beer party tem mais poder que o tea party. Nós vamos fazer um curto intervalo, mais à frente vamos perceber a derrota da Christine O'Donnell no Delaware, a senhora que era contra a masturbação. Também as vitórias de Marco Rubio e Rand Paul. O Tea Party já teve algumas conquistas, mas mais à frente vamos perceber. Nós voltamos já a seguir.